Tem como título Embainha tua espada. E essas palavras rápidas foram colocadas por Jesus, claro que dentro de um grande contexto. Tem a sensação que é aquela parte em que Jesus está sendo lá, foi encontrado no meio da noite, e o Pedro então tira a espada para enfrentar, né, aqueles soldados e acaba até ferindo lá um deles, e Jesus então chama a atenção para que ele não faça isso, né? No nosso dia a dia também, de vez em quando a gente passa tão nervoso, fica tão aborrecido com certas coisas, que a gente tem vontade até de agir contra as pessoas, né? De ter uma arma, de ter uma coisa ou outra, o carro, passar por cima da motocicleta, umas ideias assim que a gente de vez em quando tem, que é próprio de ideia de gente que mora num planeta igual a gente, né? Ideia de delinquente que nós temos. Porque fica com raiva, não aceita, acha injusto, acha que a pessoa está abusando, acha isso, acha aquilo. Mas aqui, né, quer ver uma injustiça maior, essa de Jesus ser preso? Claro que Pedro lá ficou totalmente revoltado, não queria deixar prender Jesus, porque era absolutamente injusto, né? Não tinha... O interessante é que era feito pelo Estado, né, pelo governo, pelas pessoas investidas de poder, e apesar dessa grande injustiça. Então, mesmo assim, né, Jesus ainda fala assim, não tem nada que lutar, não tem nada que fazer contra essa situação, tem que enfrentar, tem que deixar acontecer, não tem o que fazer, né? Então, o Emmanuel faz uma colocação aqui para a gente, diz assim, a guerra sempre foi o terror das nações. Furacão da inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Se vê essas cidades devastadas, né? Esses lugares bonitos, praças públicas toda estragada, hospitais, escolas, tudo arrebentado, tudo quebrado, explodido, né? Não sei o tipo de satisfação que tem um oponente de ver uma cidade destruída, né? Ele conquista uma cidade absolutamente destruída. Enfim, diante dela surge um morticídio, o arrasamento que compele o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhes aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenta com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. É aquele sentimento que a gente tem, né, de querer revidar, de estar mais armado, de ameaçar, de fazer alguma coisa contra um oponente, ou um ofensor, ou contra um malfeitor contra a gente, né? Sustentando a contenta com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto, que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes, devemos atravessar as aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Quer dizer, vem aquele furacão, né? Depois a gente tem que ficar, às vezes, anos, séculos, se reconstruindo. E isso é uma tristeza. A gente sabe também, o Livro dos Espíritos já colocaram para a gente, que muitas vezes as guerras acabam ajudando o povo a avançar, né? A seguir, a avançar moralmente, a avançar espiritualmente. E a gente tem visto isso mesmo, né? Você vê a Alemanha, depois a gente tem o Japão, né? O Japão passou de uma civilização de uma forma e eles venceram e hoje são lá uma civilização bem avançada, quer dizer, avançaram bastante no conhecimento, no entendimento e na moral também, né? Então, em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros,
Perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Quer dizer, embainhar a espada de qualquer forma, de qualquer natureza, de qualquer jeito, é sempre umas trevas que nós estamos carregando dentro da gente, né? Então, às vezes pode ser através das bravatas verbais, às vezes através de ações mais enérgicas, aqui no tempo moderno, através do trânsito, né? Quando a gente se parte assim para uma forma de violência de qualquer natureza, é sinal que nós ainda estamos sob o reinado das trevas, né? E a ideia aqui é que a gente possa fazer luz dentro de nós, fazer a luz se expandir dentro de nós. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Essa figura é muito interessante. Quando eu li há muitos anos atrás, eu nunca tinha pensado nisso, né? Quer dizer, a cruz é uma espada voltada para baixo, ou seja, não para a ação, né? A espada voltada para cima é um jeito, mas voltada para baixo é sempre uma inanição, uma desistência ou uma não utilização. Não se utiliza a espada voltada para baixo. Tanto é que quando você embainha ela, você coloca ela para baixo, né? A lâmina fica para baixo, né? Recordemos assim que em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Então veja só que legal, né? A gente precisa aprender a ensarrilhar a espada, ou seja, estar com ela sem utilizar, até chegar ao ponto de não usar mais, né? O Kardec mesmo fala naquela parte sobre o duelo, né? Que alguns anos atrás era muito comum as pessoas andarem com armas de defesa, né? Com espadas, armas de defesa, né? E a gente vê em filmes antigos também, aquele pessoal, todos têm armas, né? Carregam armas, algumas diversas armas, tudo, né? Mas a ideia é que de anos para cá, de alguns anos para cá, a humanidade tem conseguido vencer isso. E hoje, uma pessoa que anda armada, na maioria das vezes, ela além de ser uma exceção, né? Na maioria das vezes, é uma pessoa que ainda precisa avançar um pouquinho no entendimento da luz de Jesus, né? Porque é muito melhor a gente ser vítima do que ser algoz, sofrer uma violência do que praticar uma violência. Enfim, a gente tem que estar sempre pensando nisso, porque do contrário a gente não sai do lugar, né? A gente continua do mesmo jeito que a gente era 100, 200, 500, 1000, 1500 anos atrás. Ou seja, a gente não devolve uma ofensa. Veja, os ensinamentos de Jesus são interessantes, porque às vezes a gente observa algumas coisas, né? Esse fato de devolver uma ofensa, não é? É uma coisa de uma pessoa que não conhece o entendimento de Jesus e nem pratica, não é? Agora, você imagina devolver uma violência, não é? Que é uma coisa que está muito forte na gente, está muito forte. Uma pessoa faz uma palavra mal colocada para a gente já quer na mesma hora responder, né? Quer ter uma resposta, que nem no tempo da escola. Lembra no tempo da escola? E ei, chamava a gente de gordo, né? Aí respondia, não, eu sou gordo e posso emagrecer. E você que é feio? Então a gente queria ter uma resposta, né? Não tinha umas respostinhas assim para dar para as pessoas, para os nossos coleguinhas de escola. E aí devagarzinho a gente vai entendendo que não, com o Cristo a ideia mesmo é a gente abafar, apagar esse sentimento de violência, de revanchismo, de vingança, e ir através da senda do perdão, do entendimento, da fraternidade, do amor, não é? Essa é a lição que Jesus veio nos mostrar, veio nos dar condições para que a gente pudesse crescer e evoluir. Porque vocês já pensaram como é que seria a nossa vida no mundo espiritual se os espíritos superiores ainda tivessem essa história aí de devolver uma ofensa? Bom, a gente hoje sabe que eles não seriam superiores, mas vamos imaginar que fosse permitido, né?
evoluiu em 99% das coisas, mas tem uma coisa que ficou para trás. E imagine só como é que seria, né? Primeiro que eu acho que eles nem viriam nos ajudar, né? Porque ia falar assim, eu tô cansado, 10 encarnações que eu tô atrás dessa pessoa, ela não se modifica, não se renova. Imagine só, a gente como pai, como mãe, muitas vezes pensa assim, né? O filho às vezes está rebelde lá e fala, meu Deus, a vida inteira esse menino, essa menina fez isso, nunca aprendeu, já sempre ensinei, sempre fiz isso, sempre fiz aquilo. Imagine se os benfeitores maiores tivessem isso com a gente. Vai lá na federação, né? Na hora que você está descendo a escada lá, já tem um grupo de espírito que fala assim, esse aqui não pode receber ajuda porque agora mesmo ele acabou xingando o motorista do ônibus. Não, esse aqui também não pode porque brigou com a mulher em casa. Esse aqui reclamou não sei do quê. Então ninguém ia receber nada lá, né? Todo mundo ia lá à toa, né? Então é assim, o camarada tá cheio de problema, mas mesmo assim os espíritos vão lá dar um pequeno alívio, dar uma boa inspiração, dar uma boa ajuda, porque eles estão com a espada ensarrilhada e a gente precisa aprender a pôr a espada, né? Principalmente quem trabalha no direito, que aqui no grupo, metade do grupo trabalha no direito hoje, né, Paulo? Nós precisamos tomar esse cuidado. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine.